Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho. Hoje nessa quarta-feira, dia 10 de dezembro de 2025. Nós estamos vivendo a segunda semana do Advento e nós estamos no meio da semana, na quarta-feira. Quarta-feira é dedicada à Santíssima Trindade, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que Ele possa te abençoar no dia de hoje e que nós possamos saudá-lo, né? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para todo sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Muito bem-vinda, Fátima Zanon, nessa manhã. Deus abençoe. Fátima hoje foi a primeira que entrou. Deus abençoe nessa manhã Isaura de Jesus. Deus abençoe nessa manhã Daniela Almeida, minha esposa, já a caminho do trabalho. Que o Senhor abençoe a todos os irmãos, todas as pessoas que estão passando por essa live, todas as pessoas que vão assistir essa live ao decorrer do dia pelo YouTube ou mesmo pelo Facebook. Seja a bênção do Senhor sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. O evangelho de hoje é Mateus 11, 28, que vai dizer assim: Naquele tempo, Jesus tomou a palavra e disse: Venham a mim, todos vocês que andam cansados, curvados pelo peso do fardo, e eu lhe darei descanso. Carreguem a minha carga e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas vidas, pois a minha carga é suave e o meu fardo é leve. Essa é a palavra do Senhor, graças a Deus, amém? Rani Silva, Deus abençoe minha irmã nessa manhã no nome do Senhor, amém? Amados irmãos, caminhar com Jesus, por muitas vezes nós dizemos que caminhar com Jesus é levando a cruz, caminhar com Jesus requer sacrifícios, caminhar com Jesus requer abrir mão, e tudo isso é muito verdade. Ramon Martins, Deus abençoe, em nome de Jesus. Tudo isso é muito verdade. Mas caminhar com Jesus também é ter alívio no meio da dor. Parece que andar com Jesus nos traz apenas sofrimento, renúncias, mas andar com Jesus também nos traz consolo, conforto, porque quando nós estamos andando com Jesus, nós vivemos uma vida a qual Ele sempre nos sustenta. O Senhor Jesus nos sustenta quando nós levantamos pela manhã. O Senhor Jesus nos sustenta ao meio-dia, quando nós paramos para almoçar. O Senhor Jesus nos sustenta quando nós estamos no final da tarde, né, encerrando um expediente de trabalho. O Senhor Jesus nos ajuda, nos sustenta quando chegamos em casa e nos livrou de todas as males. Então, andar com Jesus também é andar em descanso. A paz do Senhor, Diácono Severino dos Ramos e a irmã Patrícia Alexandrino, Deus abençoe. Então nós precisamos andar mais com Jesus. O texto começa dizendo, Jesus fazendo um convite: venham todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Ir a Jesus nunca vai ser, amados, para você ficar mais sobrecarregado do que você está. Ir a Jesus nunca vai ser para que você venha sofrer. Jesus, aqui nesse texto, é muito claro. Ele chama os cansados, ele chama
os sobrecarregados, não para aumentar a carga. Não, amados, para chicotear e dizer você precisa carregar mais peso, não. Isso quem faz é a religião. Isso quem faz é os dogmas humanos. Jesus não coloca peso sobre ninguém. Jesus, ele chama para você viver a carga dele. Jesus chama você para trocar sua carga pesada, a sua dificuldade, o seu processo. Jesus fala: vem vocês que estão cansados, sobrecarregados. Venham, pode vir. É um convite de Jesus nessa manhã, amados. Deus abençoe, irmã Cleide Luísa. É um conselho de Deus nessa manhã pela boca de Jesus. Venham. O que está te trazendo canseira e sobrepeso? Eu não sei o que pode estar te causando no dia de hoje, o que pode ser algo que te cansa. Mas eu sei de uma coisa: existe um lugar de descanso para você. Esse lugar de descanso para você não é numa casa na praia. Esse lugar de descanso não é, amados irmãos e irmãs, um lugar onde você deita e dorme, depois acorda. Esse lugar de descanso é em Jesus. Não importa o que está te cansando, não importa o que está te trazendo sobrepeso, hoje, nessa quarta-feira, no dia 10 de dezembro do ano de 2025, Jesus está dizendo: pode vir. Jesus não está dizendo aqui, você pode vir depois que você estiver bem arrumado. Jesus não está dizendo aqui que você precisa ter feito jejum 3 dias antes. Jesus está chamando. Deus chama todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, vá ao encontro dele. Tem pessoas que estão cansadas, que estão tão sobrecarregadas, e a primeira coisa que ela faz é se afastar de Jesus. A única coisa que ela não poderia fazer era se afastar de Jesus. Porque Jesus é o único que tem poder, preste bem atenção nisso. Jesus é o único que tem poder de trocar a nossa carga pesada pelo fardo leve de Deus. E ainda assim, o único que tem poder muitas vezes é deixado por último. Amados irmãos e irmãs, a advertência de Deus, para o nosso dia de hoje é: não deixe Jesus como última opção. Eu vou fazer terapia. Você pode fazer terapia. É muito importante fazer terapia para me ver se eu melhoro dessa sobrecarga. Faça terapia, mas antes vá a Jesus. Eu vou agora fazer caminhada para me desestressar. Caminhada é muito importante, o médico diz isso, mas antes vai até Jesus. Eu vou sair um pouco, vou no cinema para me poder distrair minha mente com a minha família, mas antes vá a Jesus. Nada dessas coisas secundárias te garante uma troca de fardo, mas Jesus te garante. Vinde a mim você que está cansado, vinde a mim você que está sobrecarregado, e eu vou o quê? Eu vou
aliviar o seu fardo. Olha que bênção, irmãos. Aliviar. Por quê? Porque ele pede para a gente aprender dele. Olha o que o texto vai dizer. Carregue a minha carga e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas ou para suas vidas. Porque a minha carga é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, aprenda uma coisa. Se existe um exemplo para ser seguido, esse exemplo é Jesus, né? Deise Maria, Deus abençoe nessa manhã. Minha amiga Flávia Domingues, saudade, Flavinha, de você. Nunca mais nos cruzamos em rota. Deus abençoe. Jesus é o maior exemplo que eu preciso seguir. Eu posso ser um exemplo para você. A sua mãe pode ser um exemplo para você. O pastor da sua comunidade de fé pode ser um exemplo para você. Mas o maior exemplo de ser seguido, amados, é Jesus. Porque eu, como exemplo, posso ter boas práticas, né? E eu devo ter boas práticas. Você, como exemplo, deve ter boas práticas. Mas em algum momento, alguém vai achar uma negativa em mim. Em algum momento, alguém vai achar uma negativa em você. Por isso, o maior exemplo seguro a se seguir é o do Senhor Jesus. A perfeição encarnada no homem. Então, amados, nós estamos cansados e sobrecarregados. Existe um lugar de alívio, é em Jesus. Existe alguém que precisa ser um exemplo para a minha caminhada e para a sua caminhada. Esse exemplo é Jesus, que é manso e humilde de coração. Existe uma oração muito antiga que diz assim: Jesus manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Você pode repetir isso? Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amados, esse é o exemplo. Aprendei de mim, Jesus está dizendo. Quando eu aprendo sobre alguém, eu vou seguir os passos daquela pessoa. Por quê? Porque a carga de Jesus é suave e o fardo dele é leve. A cruz mais pesada com Jesus, ela se torna leve. O dia mais difícil com Jesus se torna suportável. A morte mais trágica com Jesus eu consigo passar. Por quê? Porque o fardo dele é suave, porque a carga dele é leve. Amados, não dá para viver sem Jesus. Não dá para ter outro lugar de paz que não seja em Jesus. Eu posso subir no mais alto de uma montanha aonde não tem ninguém, e um mosquito me picar e eu ficar coçando, e daqui a pouco ficar vermelho, e daqui a pouco, amados irmãos e irmãs, machucar, e daqui a pouco machucar doer, perdi a paz. Subi uma montanha tão alta para ficar em paz, e eu perdi a paz. Eu posso estar de um barulho mais alto, no lugares onde as pessoas estão falando qualquer perversidade, perdão pela palavra, perversidade. E ali, a paz que excede a
todo entendimento humano, a paz de Jesus me dominar por completo. Eu consegui resistir tudo que eu preciso. Por quê? Porque eu encontro em Jesus o meu lugar de descanso. Eu encontro em Jesus o lugar de salvação. Porque o meu exemplo não está condicionado ao homem, mas o meu exemplo está condicionado a Deus. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Porque, amados, não existe outro lugar para descansar. Bobeira você achar que existe outro lugar de descanso. Deus, nessa manhã, está nos dando a senha do dia. Eu preciso estar em Jesus. Eu preciso ter Jesus como exemplo. Eu preciso trocar as minhas cargas com Jesus. Eu preciso viver uma vida transformada. E as coisas fluirão naturalmente com Jesus. Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos orar nessa manhã? Vamos falar com Deus? Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que está te cansando ou te sobrecarregando, mas eu sei que Jesus está aqui. Como diz, o Senhor esteja conosco, e nós podemos afirmar nessa manhã com toda graça, Ele está no meio de nós. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pelo Evangelho do dia. Muito obrigado pela liturgia da palavra. Muito obrigado nessa manhã, porque o Senhor nos sustenta, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos fortalece. Nós somos gratos ao Senhor, porque em Jesus nós temos um lugar de descanso. Porque em Jesus existem respostas para as nossas necessidades. Nós pedimos ao Senhor agora que nos ajude a olharmos Jesus como um lugar de descanso, a olharmos Jesus como um exemplo de vida e a olharmos a Jesus como aquele que deseja trocar a nossa carga e o nosso fardo. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Queremos ser homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo. Homens e mulheres, Pai, que não negociam a unção e a graça, mas vivemos com Jesus, andamos com Jesus e morremos um dia para viver com Jesus. Abençoe o dia desse meu irmão e dessa minha irmã, com paz, livramento, a graça de Deus, que a nossa ida e a nossa volta de todos os lugares estejam guardados pelo Senhor. Abençoe-nos com toda sorte de bênção. É o que nós oramos, orando a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feito a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém
e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém, amados? Como nós combinamos toda quarta-feira, meio da semana, dia da Santíssima Trindade, nós também proclamamos a nossa fé em oração. Então, em uma só voz, dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Glória a Deus, amados. Receba a bênção do Senhor nesse momento, que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. E o povo de Deus diz: amém. Que Deus possa abençoar cada irmão e irmã. Lembrando que nós estamos vivendo a segunda semana do Advento do Senhor. Estamos nos preparando para viver o Santo Natal. Prepare seu coração. Não viva na correria do Natal. Eu estou fazendo o meu retiro, né? Retiro de Advento, né? Faça seu retiro também, tá bom? Se prepare para viver essa data linda e perfeita. O seu dia vai ser abençoado. O seu dia vai ser completo pela presença de Jesus. Um beijão, Pastor Cássio. Que sexta-feira nós voltamos com mais um Manhã com o Evangelho e a consagração da água e a aliança com o Salmo 91. Amém? Deus abençoe, meu povo. Seja um missionário, irmão, em nome de Jesus. Seja um missionário. Compartilhe essa live, né? Se você ainda não curtiu a live, curta. Depois que você curtir essa live, compartilhe no seu Facebook ou no seu status, ou mande para alguém. Alguém precisa saber que Jesus é o nosso lugar de descanso. Então faça esse papel. Seja um missionário e uma missionária no nome do Senhor. Gente, Deus abençoe. Vamos viver esse dia. Deus é bom em todo o tempo. Até daqui a pouco na oração da manhã.